Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. Paz de Deus. Um excelente dia para todos nós. Hoje é sábado, acho que é dia 24 de maio, né? Do ano de 2025. Mais um dia de vida concedido por Deus para cada um de nós. Hoje eu tô o pessoal fazendo obra aqui em casa aqui. Na verdade começou, né? Mas ainda tem muita coisa para fazer. Meu Deus, gente, os carros não param. É um atrás do outro e é tudo correndo, viu? Não sei se é meu aquilo ali, deixa eu ver. É meu não, né? Tá bom. Tá com a encomenda na mão, o vigia ali, não sei. Às vezes pega. Às vezes não, ele sempre pega, né? As encomendas das pessoas. E. Então mais um dia, né? Que Deus concede pra nós. Ajuda de Deus, né? Hoje eu tô num dia meio. Mas essa obra aí que tá fazendo é umas obras de manutenção mesmo, né? Os vazamentos que tá dando. E com chuva, né? Mas ainda tem coisa pra fazer. Parte elétrica, ainda tem algumas coisas pra fazer também. Parte elétrica tem muita coisa que vai fazer. Só que a parte elétrica não tá tratada ainda, né? Tratou uma emergência que teve aí essa semana. Não tá tratado de fazer uma obra mesmo, né? E lá vem a policy. Passou aí. Não espera farol não. Então muitas coisas, né, pra fazer na casa. Eu tô tratando ali também já com o rapaz. Vamos fechar ali, né? Então, vou fechar o terraço. O cara nem parou, o motoqueiro, rapaz. Na frente da polícia não parou. A polícia mandando ele parar pra polícia entrar ali. E parou não, passou direto. E então eu vou fazer no meu terraço ali, que é descoberto. Vou fechar, né? Fechar, fazer parede cimentícia, né? Aquelas placas cimentícias, fazer a cobertura. Vou fazer atrás com telha também, vidros, né? Janelas de vidros grandes. Lá em cima no terraço e lá onde é a área de lavanderia ali, que eu vou fazer um ateliê ali. E ó, meu filho, devagar, hein? E vamos ver, né? O orçamento dele lá. Tá calculando lá. Mas eu já tenho uma ideia já. Já fiz o orçamento de material, já medi tudo. Fora a parte elétrica, essas coisas que eu não medi, né? E nem pintura, que ele falou, tem que pintar, senão fica feio, né? Assim, tem que pintar. Pintar por fora, por dentro, né? Mas é pouca pintura, né? Não tem muita coisa pra pintar. Vamos ver como é que vai ser. Tem bastante coisa que eu preciso fazer. Eu tinha falado aí, pessoal, que eu estava
pessoal do bairro aí voltou a falar só que ali é muito complicado, sabe? Da segurança, né? Segurança, inclusive no dia que eu apresentei os valores, tudo lá, a segurança que tem lá pegou um cara do lado da minha casa. Pegou um cara, um ladrão, né? Pegou ele do lado da esquininha da minha casa. Aí deu o valor, o cara tava achando caro, nem tava caro. Um dos organizadores ali. Aí eu tô com umas ideias aqui, eu vou fazer um negócio diferente. Vou fazer diferente, vou pelas beiradas. E vou pegar ali um pedaço ali. Vou instalar umas câmeras lá, vou pegar os moradores mais próximos ali. Vou instalar umas câmeras lá na rua. Olha as Harley. Bonita demais essas Harley. Moto. Vou instalar umas câmeras num pedaço da rua. Minha rua é grande, né? Vou instalar e vou pegar vou ver se eu consigo pegar ali os moradores mais próximos. E nós vai devagar. Eu vou ver. Aí eu pedir ajuda de Deus, né? Ver se Deus me ajuda nessa parte. Vou montar uma viatura. Vou montar uma viatura. Essa viatura é só para ficar parada. Não vai, no primeiro momento, né? Nós não vamos. Não tem, né? Não tem o pagante suficiente para você colocar ela para funcionar mesmo, não. Só que nesse pedacinho que eu já vou colocar o aplicativo, tudo para as pessoas. Só a viatura não vai andar. Vou devagar, eu vou colocar uma viatura na porta, ali, na minha esquina ali. Vou deixar ela lá. De vez em quando eu vou lá e dou uma volta com ela. Mas uma viatura bem caracterizada mesmo, com highlight, tudo. O nome da empresa, os dados, uma arte visual, né, na viatura bem. Eu vou fazer. Vou. Né, e eu sou meio insistente, sabe? Eu gosto desisto muito fácil das minhas coisas, não. Então, sou bem assim. Então eu vou fazer. Só que tudo isso é um investimento, né? É alto. Só Deus mesmo para preparar todas essas coisas, né? Nos ajudar. A parte do ateliê, então, as ideias ali. O ateliê mesmo vai gastar ali. Na verdade é pouco. O ateliê é pouco, né? O gasto. O que eu tenho para fazer ali é pouco. O ateliê tem já tudo, né? Tudo, é só uns passozinhos lá. O problema vai gastar com vidro, né? A maior parte de vidro vai ser lá. As janelas lá, né? A parte de vidraça vai ser lá no ateliê. Fazer lá exposição, expositor de roupa, essas coisas. Vamos ver o que acontece, né? E é isso aí. Tem muita gente aí que... E outra coisa que às vezes eu falo aqui, pessoal, eu falo do motorhome, né? Tem gente que acha que é mentira, que é... Eu acho que é isso, sabe? Às vezes escuto uns blá blá blá, uns assuntos aí. Eu acredito que essas pessoas devem estar achando que é mentira, que é... Não sei se é exatamente isso, mas eu acho que está relacionado. Eu vou na hora certa também, não preciso ser agora. Agora vamos cuidar do que importa agora. Mas esse motorhome aí eu quase comprei ele. Tenho testemunha disso daí. Quase. Fui lá ver o motorhome. Fui lá. E tem muita gente que não dá crédito, sabe? Oh, meu Deus do céu, não tem vaga aqui.
É que não tem vaga. O pessoal colocou errado o carro aqui. Vou estacionar aqui, peraí. As pessoas não dão crédito, acham que, sei lá, sabe? Ontem mesmo fiz um vídeo aí falando a respeito de uma parte, né? Acho que às vezes as pessoas bem capazes de estarem me criticando, né? Muitos por aí. Mas eu penso assim, sabe? Igreja pra mim é um. Você tem que procurar ajudar, né? Ajudar quando você acha que tá errado alguma coisa. Mas não é isso, sabe? Ali não tem nada de ajudar. Ali queria que fosse do jeito que alguns deles ali achavam que deveria ser. Né? Submissão, né? O negócio se chama submissão. Seja submisso a mim, fica de acordo com o que eu tô falando, entendeu? Tem que ser de acordo com o que eu tô falando aqui. E você tem tudo. Mas o que é esse tudo? Nada. Isso tudo pra mim não significa nada, né? E mesmo que fosse alguma coisa, né, eu tenho minha própria personalidade, minha própria identidade, meu próprio jeito de ser. Não sou capacho de ninguém. Sabe, ultimamente assim eu tenho visto muitos vídeos, sabe? Dentro dessa área religiosa, dentro da área. Esse campo, né, das igrejas. Eu vejo muitos vídeos. Tanto de pastores, como de outras pessoas, né? De pastores também, com outro tipo de pensamento, sabe? Em relação à fé, em relação. Eu penso, eu sou muito. Eu me vejo, sabe? No pensamento de muitos aí, né? As igrejas estão meio. Meio não, elas estão. A situação das igrejas é difícil, porque eu vejo, por exemplo, o meu caso em relação à igreja. Né? Eu, eu falo mesmo assim, eu sou uma pessoa errante, tenho um erro. Então não sou perfeito, né? Mas eu vejo assim que as minhas imperfeições são as mesmas imperfeições das pessoas, né? Talvez com alguma diferença. Às vezes tem alguma diferença, claro. Eu sou uma pessoa, aquela pessoa é outra. Mas são imperfeições semelhantes, entendeu? As pessoas são. Nós tudo erramos. Todos nós falhamos. Todos nós temos erros nas nossas vidas, né? Pecados e tudo mais. Uns tem cada erro cabeludo por aí. Se você olhar aqui, eu parei aqui no supermercado, vou aqui no mercado aqui. Tem que voltar também rápido e comprar, voltar rápido, porque preciso buscar um sofá. O rapaz que vai buscar comigo lá, pra pôr ali na minha área de churrasqueira. O outro sofá que tá lá tá muito feio, eu vou reformar ele, mas não encontrei ainda tempo para isso, né? Tempo, tem que comprar algumas coisas também. Então tô mexendo com o que é mais importante. Então vou buscar um sofá, vou colocar nessa área de churrasqueira. Que já é preparando ali a área ali onde vai entrar o ateliê, onde vai entrar o meu escritório, vai ser tudo por ali. Então vou preparar lá na frente, lá na garagem, ali um efeito visual, né, uma arte visual dos dois negócios, as pessoas verem, as pessoas que vão estar entrando lá, pôr iluminação na garagem, tudo, vai ficar bacana. E enfim, bastante coisa. Eu fico misturando as coisas, falando uma coisa e entro em outro assunto. Então, tô cheio de coisa para fazer. Eu vou buscar esse sofá, já colocar lá.
Mas então, pessoal, as igrejas, elas acham que as pessoas elas têm que ser do jeito que eles querem, não é? E não é, né? Eu vejo, por exemplo, na minha vida, eu passei uns processos na minha vida, né? E isso para mim ficou marcado, né? Ficou marcado. Eu, dentro da religião, na igreja, Samuel atravessou ali, nem olhou. Eu, dentro da religião, falando religiosamente, eu sempre fui aquele crente ali, né, dentro do compromisso de estar dentro da igreja, fui exemplar. Exemplar. Estava lá, presente. Os irmãos não estavam muito preocupados comigo, não. Muito não estava nem um pouco, né, preocupado. Se eu estava, o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo, que eu não tinha nenhuma preocupação em relação a isso. Isso foi muitos anos, né? Quase, eu acho que toda, vamos falar, toda a minha jornada dentro de uma igreja foi assim. Quando esses irmãos foram olhar para mim, quando houve um olhar, aí foi para bater. Foi para bater, foi para sacudir mesmo, né? Sendo que, não dizendo que eu não tenho erro, eu tenho erro, mas os outros lá não tem não. É por quê? Porque aqueles lá falam amém e eu não falo amém. É por isso a diferença é essa, né? Então, é complicado isso, né? Então, vivi um processo dentro da igreja muito difícil. Até a hora que eu cheguei, falei, não, tem que dar um basta nisso. Só que o basta que eu fui buscar em Deus, né? Quando tudo isso daí, eu já falei isso muitas vezes, vou falar de novo aqui. Quando eu estava vivendo aquele processo todo, não tinha um culto, que não era uma... Chamava até gente de fora para ir lá e pregar contra mim. Até gente de fora, pregadores de fora. Mas não tinha um culto que eu tinha, porque eu nunca faltei no culto. Eu estava apanhando, mas eu estava lá, no culto. Eu sempre fui assíduo na igreja, entendeu? Então esses irmãos, eu estava apanhando lá. E se você falar assim, você merecia estar apanhando? Eu merecia estar apanhando de Deus, né? A igreja, o trabalho da igreja não era isso não, não é isso não. A igreja o que ela estava fazendo, o que a igreja estava fazendo, ela estava na verdade me jogando para fora de outra forma, né? Então, só que eu tava ali firme, né? Tava parecendo aquele lutador de boxe, levando pau e lá levantava e ficava lá, né? Tava ali, igualzinho. Então, naquele período eu tava ali firme, né? E, e Deus, só que eu tava ali, assíduo dentro daquela igreja, mas congregando também em outras. Eu ia em outras, ou lá o diabo opera lá. Será que o diabo opera dentro das outras igrejas? É isso? Da mesma denominação? Porque chegou um irmão uma vez e falou assim, você está comendo palavra fora daqui. Não, você não vai comer palavra fora daqui, dessa igreja. Você só vai comer aqui. O que você está comendo lá não é para você não. É só aqui. Sem vergonha, né? Brincando com as coisas de Deus, né? Então, nos outros lugares, Deus estava descrevendo. Eu tenho testemunha disso, gente. Eu tenho testemunha. Isso aqui não é só eu que estou falando aqui, não é só minha versão, não. Eu tenho testemunhas. Não é uma nem duas. Eu tenho testemunhas dessas palavras. Entendeu? Estava descrevendo o que estavam fazendo comigo dentro da igreja. Estava descrevendo, falando o que eles estavam fazendo comigo. E além disso, Deus estava falando o que ele iria fazer comigo.
Deus está fazendo tudo que Ele falou que iria fazer comigo. Entendeu? É só essa turminha aí, é só esses daí que bate. Entendeu? É só eles que bate. Não tem outros. Os outros ninguém bate. Ninguém tá conivente com isso. Né? Os outros não sabem, vai pela revelação. Os que não sabem dessa ligação aí, desse tipo de, essa conduta desses alguns irmãos, vai pela revelação, vai pelo que Deus revela a eles. E as revelações de Deus não é nada disso. Né? Não é nada disso. É claro que Deus quer que a gente sempre melhore. Existe sempre uma correção de Deus. Olha, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar aquilo ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não é do jeito que esses irmãos estão fazendo. Né? Não é. E principalmente mentindo, né? Não, na verdade, não vou nem dizer que eles estão mentindo, mas acaba que sendo uma mentira. Né? Não é uma mentira exatamente. Na verdade, eles estão acreditando em alguma coisa e pronunciando aquilo que eles acreditam. É isso que eles estão. Né? E acaba que sendo uma mentira, acaba que sendo uma inverdade. Não é verdade o que eles estão falando. Né? E agora eu vou me calar diante disso? Eu não vou me calar nunca. Porque se eu me calar, eu estou dizendo que eles estão certos. Eles não estão certos. Eles não estão certos. Estão falando há anos isso. O que é que Deus tem feito há anos? Porque o que Deus falou para mim que ia fazer, está fazendo. O que Deus falou para mim que ia fazer, Ele está fazendo. O homem, quando ele coloca o coração dele, quando ele coloca a sabedoria dele, quando ele coloca o que ele pode fazer dentro desse caso, ele só erra, ele só falha. Ele não está vendo o que Deus quer, o que Deus está fazendo. Então, eu muito aborrecido, sabe, com a igreja. Eu estou muito aborrecido. Muito aborrecido. Mas essa noite mesmo eu estava pensando. Falei, poxa, que nem ontem eu falei. Porque eu mesmo estava falando assim, eu estou congregando para quê? Só que eu não estou congregando por causa desses homens. Eu não estou congregando por causa de ninguém. Eu vou para o culto para cultuar a Deus. Apenas para isso. Né? Eu vou começar o quê? Evitar esses homens. Apenas isso. Evitar. Eu já fiz isso, né? E na verdade eu faço. Evito esses homens. Vou tocar minha vida como... Né? Vou continuar congregando. Mas tem muita gente aí que não está nem congregando mais. Mas tem muita gente viva na fé. Não está congregando, mas está viva. Eu sou uma pessoa que eu fico vivo. Eu fico vivo. Eu permaneço. Entendeu? Eu permaneço. Porque nada que eles podem falar, eles podem apontar, porque eu não tenho mesmo. Eu tenho falha. Nunca neguei isso, não. Entendeu? Eles podem estar fazendo o que for. Eu posso estar com o problema que for. Não é esse o caminho. Como eles estão achando que é. Não é assim que eles vão resolver. Assim, o que eles estão, que vão ganhar o que com isso? Eu acredito, na minha opinião, que esses irmãos, eles querem me enfraquecer ali, entendeu? Não ir mais no culto, não ser ativo mais na presença de Deus. Eu acho que é isso, o pensamento deles é esse. Vamos derrubar, vamos enfraquecer ele. Porque é isso que faz as religiões, né?
As religiões, para elas manter o que eles querem, né? Comando, né? Precisa derrubar alguém, às vezes. É política, né? Aí entra um pouco de política. Só que eles estão mexendo com uma pessoa que eu não quero nada da igreja. Eu não quero nada. Ninguém olha a capa, porque às vezes eu oro. Às vezes eu, né? Peço meu hino, um hino lá. Porque ultimamente eu ando até meio parado. Exatamente para não, sabe? Tô na minha, né? Tô na minha. Então, eu acho que eles não tô mexendo com ninguém. Não tô pleiteando nem o cargo de faxineiro lá. Não quero. Não quero nada, nada, nada. Nunca me deram nada, vai me dar agora? Nunca me deram nada. Nunca deram nem sequer atenção. Eu lembro que na época, lá nos anos atrás, eu pedi, ô irmão, vai lá na minha casa fazer uma visita, fazer uma oração. Estou até hoje esperando. Não, hoje não estou mais não. Nem quero mais. E nunca me deu nada. Nunca olhou para minha casa, sabe? Vai ser agora que vai olhar? Não vai olhar. Não preciso também mais. Eu preciso de Deus só. É só de Deus que eu preciso. Esse negócio de igreja, de religião, de irmãos, de irmandade, eu sou desacreditado nisso. Desacreditado. Porque só serve para isso. Não faz nada por ninguém. Mas quando se mexe é para isso aí. Para chegar lá. Ontem eu tava todo feliz. Eu tava todo feliz. Eu tô até agora. Até hoje, até agora. Com a tristeza dentro de mim. Até agora. Eu vou me libertar. Deus vai me libertar disso. Vai me libertar. Entendeu? Porque não tem diabo nessa terra que vai me vencer, não. Não tem diabo. A tristeza é de Deus? Não é de Deus. A tristeza não é de Deus. Então não tem diabo nessa terra que vai me derrubar, não. Vai não. Então, daqui a pouco eu me liberto disso, né? Então, tô até agora. Por causa de quê? Por causa da boca maldita do... Maldita. Só se levanta para derrubar. Levantou para trazer uma boa nova? Eu não tô ali buscando dinheiro, não tô buscando, olha, vai te chegar uma benção na sua vida. A benção de Deus está na minha vida todo dia. Não preciso de boca de ninguém para falar isso. A benção de Deus está na minha vida todo dia. Até nas minhas guerras tem benção de Deus. Entendeu? Até na boca maldita desse daí tem uma benção de Deus. Entendeu? Tô procurando esses farelos, não. Não tô falando mal da benção de Deus, não. Tô falando, não é isso não. Mas não tô precisando disso, eu não sou aleijado, não. Eu não sou cego, não. A benção de Deus ela tá todo dia. Às vezes chega um bandido aqui para nos assaltar, e a benção de Deus está aqui. No assalto daquele bandido, o livramento de Deus. Entendeu? Não viu aqui? Bateram no meu carro aqui. A benção de Deus não deixou eu morrer, não deixou o rapaz morrer, não deixou, né, um dano na vida, um dano irreparável. Benção de Deus. Eu não preciso desse farelo. De boca, é porque Deus vai chegar, mas nem para isso serve. Mas nem para isso. Para dar um abraço sincero. Para chegar assim, olha, irmão. A relação nossa da igreja, do ministério, enfim, foi tão prejudicada lá no passado. Vamos arrumar. Vamos arrumar. É tão simples, sabe? Algumas atitudes. É tão simples algumas atitudes, mas nem para isso serve. Eu sou decepcionado com isso. Mas nem para isso serve.
Porque uma casa unida, onde tem união, tudo muda, tudo se transforma. Você pode ver lá numa casa, às vezes o filho, o marido, tá tudo no boteco, a casa tá revirada, não tem mais diálogo, não tem mais nada, tá lá no boteco. A mulher tá indo pra casa das amigas, tá indo lá falar coisas, pensar coisas, desejar coisas nas casas das amigas, no salão de beleza, sei lá onde. É isso que acontece. E o marido lá nos campos de futebol, não sei o quê. Mas às vezes quando chega o diálogo lá, chega o relacionamento, né? Chega uma união, tudo começa a mudar. O marido já não sai mais, só sai com a mulher também só sai com o marido, já não discute, já não, né? As coisas, os erros que ela cometia, que ele cometia, já começa a não ter, porque tá junto. Porque tá junto. Onde é que tá a igreja? Ela tá junto de onde? Onde é que ela tá junto? A igreja, ela só se manifesta quando, a partir do seu líder, padecer, debulhar, arrebentar, chicotear. Mesmo que se ele tivesse certo no que está falando. Não tá. Não tá. Eu falo mesmo, não tá. Não tá. Não tá. Entendeu? Então, se ele está falando de erros, não, eu tenho um erro. Mas não é erro, ele está falando de coisa específica. Que eu sei exatamente o que ele está falando. Ele pensa que eu sou algum idiota. Ele pensa que eu sou algum lesado. Eu não sou nenhum lesado, não. Ele está falando de coisas específicas. Entendeu? Eu não sou lesado. Entendeu? Eu sei exatamente o que está falando. Então por que ele não só se manifesta dessa forma? Mesmo que tivesse certo, isso vai resolver? Isso não vai resolver. É assim que resolve? Não resolve nunca. Não resolve nunca. Então eu sabe, decepcionado. Decepcionado com... Mas tá bom, né? E profetizou ainda algumas ou alguma maldição, né? Ainda falou que eu escutei bem. Na minha vida eu já vi tudo na minha vida. Tudo, tudo. Aconteceu faz mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Aconteceu algum feito na minha vida, um problema. Eu sei exatamente o que foi que aconteceu. Eu sei o que foi. A maioria das pessoas acredita que foi outra coisa. Né? Outra coisa. Eu tava falando agora aqui, né? No meu escritório, montagem lá, tô querendo mudar o escritório lá pra cima. O escritório de casa, né? Mudar lá pra cima. Porque tem muitas pessoas que falam que por exemplo, o meu escritório ele tá registrado em um lugar. Eu pago um aluguel. Entendeu? Eu pago um aluguel. Inclusive, eu falei um outro dia aí a respeito que meu contrato de aluguel estava no site, não tá. Eu vou colocar ele lá. Eu vou colocar o contrato lá no site. Né? Ele não tá. Eu achei que tava, não tava. Eu vou colocar. Outro dia eu lembrei disso, mas acabei esquecendo de novo. Mas eu vou colocar ele lá no site. Para alguns camaradas, né, que disse que não tava, tá sim. Né? Ele é registrado no lugar e eu tenho um escritório em casa, sim. Né, ele é bem arrumadinho, bem. Só que ele era bem mais arrumado, né? Do jeito que estava antes na configuração. Aí depois o espaço ficou reduzido onde eu tô.
E ele ficou um pouco... Não ficou tão bom, mas tá bom, ele é bem, tem uma estrutura boa. Eu vou levar essa estrutura lá pra cima, pra esse terraço. Um lugar muito bom, demais, maravilhoso lá. Eu vou levar essa estrutura pra lá e eu vou... Ah, sim, o que eu ia falar, né? Eu vou levar pra lá, mas tem muitos que tá falando que é luxo, que é vaidade. É o que eu interpretei, sabe? Quando eu falo do carro. Poxa, cada um vive sua vida do jeito que gosta, sabe? Tem gente que anda, tem as motos, fica lá falando de moto, falando não sei o que. É a vida da pessoa, a pessoa gosta daquilo. Outros gostam de futebol, outros gostam de não sei o que, outros gostam... Cada um tem seu estilo. O meu estilo é isso aqui que eu mostro aqui às vezes nos meus vídeos. Nem é, meus vídeos nem mostram a minha vida, na verdade, quase nada. Entendeu? A gente fala. Eu tenho, essa é a minha... Isso aqui pra mim pode ser uma vaidade diante da palavra de Deus. É, mas não, essa vaidade aqui ela não é uma vaidade aquela que me atrapalha em nada. Ela não me atrapalha em nada. Nada. Porque tudo é vaidade, né? Mas essa minha vaidade aqui pode ter alguma portinha de atrapalhar alguma coisa? Pode, mas rapaz, então estão querendo minha morte, então. Porque no dia que eu virar esse santo todo aí, eu vou morrer. Eu vou morrer. Agora, será que esses camaradas que tá querendo que eu vire esse santo todo aí, eles são santos assim? Será que eles são santos assim, desse jeito? Para querer exigir? Ele quer nada, esse povo aí. Fala pra você. Quer nada, isso aí é uma picuinha mesmo. Uma picuinha. É uma picuinha que arrumado comigo. Né? Porque eu falo, né? Porque eu falo. Tudo que eu desejaria que eu não falasse nada, que eu ficasse quieto, em silêncio. Né? É tudo que eles desejariam. Mas eu sou vivo. Eu tenho minha própria vida. Eu tenho minha própria vida. Né? Então, deixa eu quieto. Deixa eu viver. Entendeu? Deixa eu viver. Esse povo aí, eles queriam que eu tomasse couro. Que eu perdesse as coisas que conquistei. O que eu conquistei também? É imperceptível que eu conquistei. Nem ligo pra isso. Imperceptível. Mas eles queriam que eu tivesse na ruína. Queria. Isso é uma coisa que fica claro. Isso fica evidente. Eles queriam que eu tivesse na ruína ali. Né? Pra eles chegarem. Ficar mais fácil, né? Tô enganado, hein? Tô enganado. Porque se um dia Deus permitir, porque Deus pode permitir, de eu ficar lá na ruína, não sei o quê. Vem tentar amansar aqui pra ver. Vem tentar botar as unhas em mim pra ver. Não me conhece ainda não, hein? Não me conhece não. Entendeu? Porque o diabo é assim, né? Isso é fruto do diabo. Por que você não tá lá, tá vendo que o peão tá mais ou menos lá? Por que você não vai lá, se aproxima sem intenções, né? Apenas para poder desenvolver relacionamentos. Sem intenções, outras intenções. Por que você não vai lá desenvolver relacionamentos? Pô, tem paz lá, tá em paz. Vamos buscar ficar mais em paz ainda. Vamos lá buscar um relacionamento, vamos lá buscar, né? Não, fica lá por detrás esperando uma ruína. E eu não sei o dia de amanhã. Deus pode permitir uma ruína, pode. Deus pode. Mas não vem a igreja, líder de igreja, se aproveitar disso não. Não vem não, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque eu sei viver no conforto, no nível de conforto, mas sei viver na ruína também. Entendeu? Diante de Deus, na presença de Deus. Não vem igreja querer se aproveitar disso
Porque leva é pau, velho. Leva mesmo. Leva. Ah, não, você vai estar tão dependente. Dependendo de quê? Eu dependo de Deus. Véio. A igreja fecha a porta, Deus abre ali. É lá que Deus vai abrir, em outro lugar. Será que Deus, eu sou tão experimentado na vida. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu sou tão experimentado. Quando foi que a igreja chegou lá? Porque já aconteceu muitas coisas na minha vida. Quando foi que a igreja chegou? Quando foi que a igreja chegou lá e fez? E Deus não fez? Deus fez. Deus mexeu, Deus sacudiu o mundo ao meu favor. Entendeu? Mexeu com um lá, mexeu com o outro cá, mexeu com não sei quem lá. Mexeu. Para me beneficiar, para me ajudar, para me socorrer. E a igreja? Onde é que ela estava? Em que lugar que ela estava? Não, tô ferido aqui. Ó, ainda jogava um sal assim, ó. Entendeu? Não esqueço nunca isso daí. Não esqueço nunca. Eu não vou esquecer isso daí, nunca na minha vida. Perdoado? Você tá perdoado. Mas não mexe comigo, não. Eu não tenho inimizade com ninguém. Mas não mexe comigo, não. Principalmente na hora da minha ira. Não mexe, não. Mexe não que fica sem dente, velho. Me perdoe, mas eu sou homem. Eu sou homem também. Entendeu? Fica sem dente. Não vem caçar, não. Procura, não. Procura, não. Entendeu? Tem gente que acha que sabe muito de mim, não sabe nada. Eu morro. Eu morro pelos meus ideais, pelo aquilo que creio. Morro de fome, morro a bala, morro de tudo. Morro. Eu morro. Entendeu? Mexe não. Mexe não, que tá mexendo no lugar errado. Tá mexendo no lugar errado. Ou na pessoa errada. Entendeu? Então, eu falei um monte de coisa aqui, não falei nada com nada também, mas é isso que eu tô sentindo, na verdade. O que eu tô sentindo é isso. Tô meio pisado hoje, tô botando pra fora o que eu tô sentindo. Eu, em relação à igreja, eu vou lá, ué. Eu batizei ali. Tô lá. Eu entro lá dentro, eu faço alguma coisa de errado lá dentro? Tem alguma coisa errada? Ninguém precisa me conhecer, não. O que eu tô fazendo lá, eu abro minha boca para falar alguma coisa errada lá? Eu abro minha boca para destruir alguma coisa lá, para fazer... Eu abro. Tô quietinho lá no meu banco. O máximo que eu vou fazer é orar, a oração. A gente tem que aceitar a oração de qualquer um. Entendeu? De qualquer um. Se chegar lá um mendigo lá dentro e orar, eu tenho a certeza que Deus escuta a oração do mendigo. Eu tenho a certeza. Eu tenho certeza que se chegar uma mulher adúltera lá e ela orar, Deus escuta a oração dela. Se for de sentimento, Deus escuta a oração dela. Entendeu? Então eu tô lá quietinho na igreja. Não tô fazendo nada de errado na igreja. Me esquece. Toca pra lá, me esquece. Quando às vezes eu saldo alguém, às vezes até no ministério ontem foi um caso mesmo. Porque normalmente eu fujo. Até ó, acabo o culto, eu ó, entro ali, procuro que ninguém nem me veja de ministério na hora que eu entrei. Porque eu gosto de sentar ali, mais perto ali. É um hábito agora, né? Ninguém pensa que eu tô querendo alguma coisa. Eu não quero nada. Seja o que for, até o copo d'água, dê pros seus comparsas. Não quero nem um copo d'água. Pode ver que eu entro dentro da igreja, eu nem no banheiro vou, é raro.
Só se eu precisar mesmo. É raro eu ir no banheiro. Eu procuro dar o mínimo de qualquer tipo de despesa para a igreja. O mínimo. Sento no meu banquinho, fico do jeito, da hora que eu chego até a hora que eu vou embora. Esses dias eu fui no culto. Eu tinha um compromisso, e não era nem para mim ir pro culto. Foi na outra semana passada. Na sexta-feira, nessa mesma igreja que eu fui ontem. Eu saí dali tão acanhado, mas tão acanhado. Porque não era nem para mim ir para a igreja, porque eu tinha um compromisso. Eu tinha um compromisso e não podia. Uma familiar, uma pessoa da família que eu tinha que buscar. Até falei pro irmão que era trabalho, alguma coisa. Só para dar desculpa, né? Para não... Que é uma mentirinha. Mas foi para dar uma desculpa para ele lá. Eu não ia entender direito, né? Tinha um familiar que ia vir para minha casa. E eu ia buscar no ponto de ônibus. Esse familiar chegou. Eu falei, não posso deixar no ponto de ônibus. Eu saí no meio da palavra do irmão, até que eu gosto de escutar as palavras, aquele irmão. Eu gosto de escutar ele. Eu gosto de escutar. Eu fiquei tão acanhado, mas tão acanhado, né? Eu saí do culto. Eu tive que sair, eu não podia deixar o rapaz lá esperando lá no ponto de ônibus, de jeito nenhum. Não era nem para ir, eu tava com desejo de ir na igreja, né? E saí, fui embora. Eu não saio do meu lugar. Eu fico ali, no meu lugar, até o fim. Faço nada de errado ali. Nada. Mas filho, deixa eu quieto. Pode ter a certeza absoluta, sem medo de errar. Não quero nada da igreja. Nem um copo d'água. Posso até tomar, se eu estiver precisando, né? Porque até agora ninguém proibiu também. Porque se proibir, eu não tomo mais, não. Não tomo mais, não. Né? Mas nem no banheiro eu vou. Se me proibir, nem no banheiro eu vou. Não vai acontecer isso, né? Eu espero. Né? Aí é o fim da picada também, né? Mas nem isso eu faço. Vou lá, fico no meu cantinho. Entendeu? Não quero nada da igreja. Nada. Eu não preciso. Eu não preciso. Se eu tiver com sede e não poder tomar água da igreja, eu não preciso. Eu tomo na rua. Eu tomo na minha casa. Se na minha casa não tiver, eu tomo na rua. Alguém... Não é o caso, não é um modo de falar aqui. Alguém... Uma alma me dará água, me dará o direito de ir no banheiro, sabe? Não quero nada da igreja. Nada. A igreja, ela fechou a porta mais importante. Ela fechou portas na minha vida que é muito mais importante, que ela não poderia fechar. Ela fechou. Ela fechou na maldade, não foi maldade. Maldade. E até hoje ela tá nessa pegada, né? Vendo esse tipo de coisa que eu ando vendo, principalmente ontem, né? Mas já aconteceu esse tempo atrás aí, né? Foi em outra igreja. Então, mas a mesma pessoa. Então, fiquem tranquilos, não quero nada, não tô esperando nada, não tô buscando nada, não quero nada, quero ficar nesse meu. É meu. O que eu quero, minha porçãozinha é essa aqui. Vocês estão achando que... porque eu estou desenvolvendo algumas coisas, estou dizendo que... eu já imagino, sabe? Porque eles acham que eu estou blefando. Espera para ver. Espera o blefe. Espera o blefe. Entendeu? Tudo tem um tempo determinado. Tá chegando. Na hora certinha, eles vão ver o blefe. Eles vão ver os que eles jogaram fora, aqueles que eles desacreditaram, aqueles que eles pregaram lá, que nem anda pregando pra mim. Eles vão ver. Tem muitos aí, não é só eu não. Não é só eu não. Eles vão ver. Muitos vão chorar ainda pelas coisas que fizeram comigo e com um monte de gente. Eles vão chorar ainda por isso. Vão chorar. Ah, porque eu sou especial? Não, todos nós somos especiais. Todos nós somos especiais. Todos nós. Eu fico, às vezes, vendo lá na igreja. Ontem eu tava analisando assim, sabe? Fazendo uma análise. Tem pessoas com problemas mentais, né? Dentro da igreja. Eu acredito que é mental, não sei, né?
Não sou médico, não tenho, mas parece ser mental, né? Algum problema mental. As pessoas estavam lá louvando a Deus. Feliz. Um senhor já ele, eu acho. Com a mente de criança, né? Parece uma mente de criança. Todo feliz lá, gesticulando. É um problema, tem um problema. Tem a irmã, uma senhora, que fica lá, ela levanta e fica lá gesticulando também. Mental. Né? É uma pessoa especial. Será que Deus não está vendo aquilo ali? Claro que tá, ué. Claro que tá. A gente não sabe o que está por trás daquela doença, daquela enfermidade. Não sabe. Mas Deus está vendo o comportamento. Né? Deus está vendo. Deus está vendo o que tem dentro do coração daquela mulher, daquele rapaz, daquele homem. Né? Deus está vendo. É um especial. Ele está lá dentro do culto. Todo culto está lá. Aquela irmã também, todo culto está lá. Que eu vejo, né? Que os que eu vou, está lá. Está lá, é uma pessoa especial para Deus. Está lá com a sua enfermidade, mas está lá. Todos nós somos especiais. Se um daqueles ali não chegar, não voltar lá por algum motivo, Deus vai sentir falta. Embora Deus saiba onde é que está. Mas nós nos arrumamos todos os dias. Né? Nos preparamos espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente. Nós nos preparamos para ir para o culto. A gente se prepara. A gente vai para lá. Deus, ele vê essa atitude nossa, né? Essa ação nossa. Está se preparando para ir para lá. E aí um dia você não está lá mais. E quando você não está lá mais, algumas coisas aconteceram dentro do sentimento daquela pessoa, dentro da possibilidade daquela pessoa, mas dentro do sentimento também. Muitos não estão lá dentro da igreja com suas próprias pernas, porque tem uns que é por causa de doença, de alguma coisa, né? Doença, alguma coisa do tipo. Mas outros não são doenças. Outros foram alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa que aconteceu de ordem sentimental, emocional. E Deus sente falta. Deus, ué, por que será que não está lá mais? Quem é o culpado disso? Deus vai querer saber, assim como foi Caim lá, né? Caim e Abel. Deus foi lá perguntar para Caim lá. Onde está o teu irmão? Né? Cadê o teu irmão? Eu acredito que Deus um dia vai perguntar, se não já está perguntando para muitos aí. Cadê aquele que estava aqui todos os dias? Cadê aquele que estava... Né? Tem muitos que não estão aí atrás agora querendo que volte. Mas tem muita gente com sentimento machucado por aí. Eu sinceramente não acredito mais nesse modelo de igreja. Eu vou encerrar por aqui. Eu não acredito mais. Não acredito. Acabou o amor. Acabou o amor, acabou tudo. Acabou tudo. Deus seja louvado.